Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a demissão de Ricardo Sapinto, treinador português, depois de um longo período e depois de muito atraso, porque já era para ser demitido há muito tempo, saiu e não é mais o técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Demorou muito para essa notícia sair, demorou muito para isso acontecer. Um aproveitamento horroroso, um dos piores treinadores da história do clube, que enrolou, demorou, porque o Vasco nessa situação, Ricardo Sapinto já era para ter saído há muito tempo. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a demissão do treinador e vamos falar, é claro, sobre os novos nomes que podem pintar em São Januário. 3 nomes ganham muita força, sendo eles Dorival Júnior, Vanderlei Luxemburgo e Zé Ricardo. Porém, um desses 3 se reúne hoje à tarde com Alexandre Campelo para conversar e fechar uma possível negociação e já termos aí hoje mesmo um novo treinador confirmado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se você, torcedor, quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie cheguem até você. E além disso, eu vou também pedir para você deixar o seu like, pois o seu like é importantíssimo, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos iguais a você. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos falar sobre essa demissão de Ricardo Sapinto, um treinador aí muito contestado pelos torcedores e com toda a razão, um dos piores treinadores da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, com aproveitamento horroroso de apenas 33,3%. Para vocês terem noção, Ricardo Sapinto em toda a história, aí, pelo menos dos últimos anos, só perde nesse aproveitamento para Doriva, um treinador que foi campeão do Carioca, mas depois também quase rebaixou o Vasco da Gama e levou o Vasco da Gama ao rebaixamento, aliás. Então é um treinador muito fraco, que se não tirasse, já era para ter caído há muito tempo, porém se não tirasse após essa goleada que tomamos para o Atlético Paranaense, ia ficar muito difícil a nossa saída da zona de rebaixamento. E ali, com relação a essa chegada, né, o treinador completou há pouco tempo 2 meses no Vasco, essa chegada muito conturbada e uma escolha horrorosa feita por essa gestão do Vasco, e que, é claro, resume a bagunça que foi essa gestão de Alexandre Campelo no Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi uma escolha feita por José Luiz Moreira, o famoso Zé do Táxi, que é o VP de Alexandre Campelo, e muito impulsionada por conta do que aquilo que aconteceu no rival no ano passado, né? O Flamengo, querendo ou não, trouxe o treinador português, trouxe o Jorge Jesus, que fez um grande sucesso no clube, e isso, por certa forma, acabou ajudando essa gestão de Alexandre Campelo a querer se igualar ao Flamengo e trazer um treinador português. A gente tem que entender que o que aconteceu lá não vai acontecer aqui. São 2 histórias e 2 clubes totalmente diferentes. Porém, essa gestão pequena, eu não vou falar que é uma gestão flamenguista, mas é uma gestão que pensa muito no rival e não pensa no Vasco. Que o próprio Campelo tem notícias que era flamenguista até os 23 anos. Então quis se comparar ao nosso rival da Gávea e trouxe um treinador português, mas muito pelo contrário do que aconteceu no rival. Foi uma péssima gestão, uma gestão horrorosa, com derrotas atrás de derrotas, problemas atrás de problemas e fracasso atrás de fracasso, o que essa comissão técnica trouxe para o Vasco da Gama e resume muito bem o que foi essa gestão de Alexandre Campelo nesses 3 anos do Vasco da Gama. Para vocês terem uma noção, foram 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, tendo o dobro de derrotas do que vitórias, sendo aí 10 gols marcados e 19 gols sofridos. Ricardo Sapinto, que assumiu o Vasco da Gama após a saída de Ramon Menezes, em 13º lugar e colocou o Vasco na zona de rebaixamento em 17º e até o momento não conseguiu sair de jeito nenhum dessa situação. Além dessa situação que ele colocou o Vasco da Gama, também leva de volta para Portugal uma eliminação da Copa Sul-Americana, um aproveitamento aí pífio de 33,3% em toda a sua trajetória como técnico do Vasco da Gama, um aproveitamento, volto a repetir, horroroso, que resume essa gestão de Alexandre Campelo e resume também o que foi essa comissão técnica do Vasco, uma das piores da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixam aí o clube, além de Ricardo Sapinto,
o seu auxiliar Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira e o analista Igor Dias. 3 portugueses aí que eu não sei o que eles analisaram, eu não sei o que eles prepararam fisicamente os jogadores, porque partidas após partidas a gente viu os jogadores muito cansados, a gente via nenhuma melhora com relação à análise de desempenho de cada jogador. Realmente muito preocupante essa situação do Vasco, que Ricardo Sapinto vai deixar aí para a próxima comissão técnica que vai vir. Ele e a sua comissão técnica também não receberam nenhum salário. Então, é claro, volta a falar a irresponsabilidade e a falta de competência da gestão de Alexandre Campelo, que é uma vergonha, mesmo que seja um treinador ruim, ele vir e até o momento não receber nenhum salário. Ele tem apenas 2 meses de Vasco da Gama, que foram aí os meses de outubro e de novembro, e não recebeu os 2 meses. Então é ridículo, e o Vasco aí deixa uma dívida com a comissão técnica de Ricardo Sapinto de 3,5 milhões de reais. Muita grana, mais um treinador que sai do Vasco com dívidas do clube devendo ele, né? Então realmente é uma vergonha. Volta a falar uma falta de competência dessa gestão de Alexandre Campelo, tanto de trazer um treinador que não tinha condições nenhumas de pegar o Vasco da Gama, que não conhecia a história do Vasco, que não conhecia os jogadores do Vasco da Gama, pegar o Vasco nessa situação e deixar o Vasco nessa situação. É realmente uma calamidade para o torcedor e para o clube, que agora briga pela zona de rebaixamento. E vai chegar um treinador novo, segurando uma bomba, com uma grande missão de levantar e reerguer o nosso gigante da colina. E é claro, tem novo técnico sim sendo comentado. Essa demissão aí que surgiu ontem, à parte da tarde, Alexandre Campelo e Jorge Salgado conversaram sobre isso, ficaram até de madrugada conversando. Essa demissão chegou aí pela parte da manhã e o Vasco já emitiu uma nota oficial confirmando a demissão do próprio. E tem novos nomes sendo citados no Vasco da Gama. A direção ali, pessoas de dentro do Vasco, querem a volta de Ramon Menezes e lutam para que o técnico volte a ser o treinador do Vasco. Outra situação que eu acho incompreensível e que não tem chance, na minha opinião, disso acontecer. É ridículo pessoas ligadas e que têm força dentro do Vasco pedir a volta de Ramon Menezes. Para vocês terem uma ideia, Ramon, depois de ter comandado o Vasco, foi comandar o CRB e foi demitido apenas depois de 9 jogos, porque teve também uma atuação horrorosa no CRB, time de 2ª divisão. Então ele voltar para o Vasco da Gama, mesmo conhecendo o elenco, eu acho que seria uma opção muito ruim. E iria ser um caos total, porque eu acho que a volta de Ramon Menezes iria resumir sim na confirmação da 2ª divisão para o Vasco da Gama. Outro nome que tem muita força no Vasco é Dorival Júnior. Dirigentes de dentro do clube querem a volta de Dorival Júnior, um técnico aí que também já treinou o Vasco da Gama e é conhecido dentro do clube. Ele aí tem uma força dentro do Vasco, por conta de já ser um treinador mais velho, mais maduro e saberia, né, lidar com essa pressão que o Vasco vive atualmente, tentando fugir da zona de rebaixamento. Dorival Júnior atualmente está sem clube, a última vez que ele treinou um clube foi nesse ano, no Atlético Paranaense, onde foi demitido também, depois de uma gestão muito ruim, depois de uma sequência de jogos muito ruim, foi demitido e está atualmente sem clube. Porém, algo que dificulta muito a vinda de Dorival Júnior é uma dívida que o Vasco tem com ele. O Vasco aí deve Dorival Júnior por conta das vindas dele, tanto em 2009, quando levou o Vasco de volta à 2ª divisão, tanto em 2013. Então realmente essa dívida atrapalha o retorno de Dorival Júnior ao Vasco da Gama e ainda bem. Eu acho que Dorival Júnior não seria um nome bom para o Vasco. É um técnico que acabou de ser demitido pelo Atlético Paranaense com uns jogos ruins, não conseguiu dar jeito no Atlético e pegar essa pressão no Vasco da Gama. É um técnico que para mim não tem condições nenhumas e qualidade nenhuma de gerir o Vasco da Gama, ainda mais nesse momento de muitas dificuldades. Então não concordaria com a chegada de Dorival Júnior. E perguntado aí, fizemos uma pergunta, tivemos notícias que fizeram uma pergunta a Dorival Júnior com relação à possível volta. Ele falou que não pode falar sobre essa hipótese, sobre esse possível retorno ao Vasco da Gama. Porém, é um nome que ganha forças e podemos ver sim a volta de Dorival Júnior no Clube de Regatas Vasco da Gama. Outro nome que também é o que tem mais força no Vasco é Zé Ricardo. Um grande treinador aí que pegou o Vasco já em 2017 e foi até 2018. Onde pegou o Vasco numa situação muito parecida que vive hoje e levou o Vasco à pré-Libertadores do ano de 2018. Foi o primeiro treinador da gestão de Alexandre Campelo. Por esse motivo, por já conhecer a gestão, já conhecer o clube, ter uma identificação com o Vasco e com o torcedor, ele tem muita força no Vasco, que é o nome mais cotado para comandar o Vasco na próxima temporada, aí, porque ele quer fazer um trabalho de longo prazo. O Vasco, é claro, quer assinar o contrato até o final do Brasileiro, porém a ideia de Zé Ricardo é manter um contrato longo,
fazer uma grande carreira no Vasco da Gama, não apenas de pequeno período, mas a longo prazo. E, além disso, outra coisa que ajuda e influencia a possível volta de Zé Ricardo são os custos salariais. Zé Ricardo é um treinador que não tem salários muito altos, então ele pode ser sim a volta, a gente pode ver sim a volta de Zé Ricardo como treinador do Vasco da Gama. Além disso, Zé Ricardo conversa hoje à tarde com Alexandre Campelo para selar uma possível volta. Então hoje ainda podemos ter essa notícia de Zé Ricardo sendo o novo comandante do Vasco da Gama. O último trabalho aí do treinador foi ano passado, quando ele comandou o Internacional após a saída do Odair Hellmann e levou o Internacional à Libertadores, e após isso foi demitido para a chegada do Kudê. Mas é um bom treinador, é um treinador muito qualificado. Nesse momento que ele ficou parado, ele continuou estudando futebol, então conhece mais do que conhecia quando enfrentou o Vasco em 2017, quando pegou o Vasco em 2017. E com o que ele fez em 2017, pegando o Vasco no rebaixamento, levando o Vasco à pré-Libertadores, com o time horroroso que ele tinha em mãos, com Eraso, Paulão, Caio Monteiro no ataque, De Sábato, Wellington, um time muito fraco, ele conseguiu fazer milagre com esse time. Com o time melhor que ele tem esse ano no Vasco, ele pode sim fazer um bom trabalho. Porém, outro treinador também foi citado dentro do Vasco da Gama, que é Vanderlei Luxemburgo. Treinador que comandou o Vasco no passado, fez um excelente trabalho com o Vasco, porém, ele acabou de contrair a Covid-19, então ainda está ali em período de recuperação e por conta disso foi descartada a vinda de Vanderlei Luxemburgo para o Vasco da Gama. Mas o nome mais forte, volto a repetir, é Zé Ricardo, e quase 100% de certeza que veremos Zé Ricardo como novo treinador do Vasco da Gama. Um treinador bom, na minha opinião, e dentre todas essas opções, Dorival Júnior e Ramon Menezes, que foi citado, por pessoas de dentro do clube, é a melhor opção. Que venha, se for realmente vir, que venha para fazer um bom trabalho e tirar o Vasco dessa situação. Porque realmente o torcedor não aguenta mais o que estão fazendo com o nosso clube. Salgado, Campelo, dá o jeito de vocês. Vocês aí que estão nessa zona, estão nessa bagunça, ajeitem o nosso clube, que o torcedor clama e pede por paz, e se preparem, porque muita coisa ainda também vai rolar no processo judicial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias. Deixa aí nos seus comentários o que você acha da demissão de Ricardo Sapinto, se você foi a favor. Deixe também nos comentários, dentre todas essas opções que eu falei de novo treinador, qual é a melhor para comandar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Amanhã, pela parte da manhã, eu volto com um vídeo, porém se surgir aí a notícia de um novo treinador, eu já volto falando quem vai ser o novo treinador e todas as notícias para vocês. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.